E aí, meus amigos, beleza? Bom dia. Tô gravando o vídeo pela manhã, então é bom dia. Vamos voltar lá, vamos destacar algumas diferenças a mais aí entre o caminhão e o ônibus. Um ponto interessante é a questão do raio de curva. A gente vê aqui, ó, que a roda dianteira do ônibus ela fica uns 2 metros para trás da frente do ônibus. O caminhão ela fica em torno de 1 metro, então é a metade. O motorista do caminhão fica praticamente em cima da roda dianteira. No ônibus, o motorista fica bem à frente. Ele fica lá bem à frente mesmo, colado lá na frente. Então a sensação que ele tem é de que o ônibus curva mais. Porque a distância da dianteira do ônibus até o eixo é bem maior. Qual o cuidado que devemos ter na hora de fazer curva? São 2 cuidados principais. Vamos aqui à dianteira do carro que eu vou mostrar alguma coisinha. Geralmente aqui na área urbana os meio-fios eles são mais baixos. Então a gente usa muito passar o bico aqui por cima do meio-fio. Então muitas das vezes a gente entra bem aberto e vai varrendo. O cuidado que se deve ter é a altura do meio-fio fora do padrão e dianteira do ônibus mais baixa. Se ela for mais baixa, vai bater a ponteira, essa parte aqui, na calçada. Por que que o ônibus, a distância de entre eixo dele é menor e as duas pontas, tanto a dianteira do eixo até aqui e a traseira lá, do eixo traseiro até a ponta traseira é maior? Exatamente para facilitar a curva, né, a manobra. Você consegue curvar com mais facilidade em alguns cantos com o ônibus do que com o caminhão, porque a distância entre eixos dele é menor do que a do caminhão, mesmo ele sendo grande. Então o cuidado que deve ter é com a altura do meio-fio e sempre abrir bastante, mas não tanto a ponto de colar a traseira. Se você colar a traseira muito no meio-fio e tiver um poste, tiver uma árvore ou colar muito nos carros estacionados, corre o risco da traseira do carro lá, na hora que ela girar, acertar. Aqui na dianteira a gente viu isso. A traseira aqui, a gente pode reparar, aqui tá meio apertado, não vai dar para mostrar. Mas olha a diferença, o eixo traseiro tá aqui. E tem isso tudo aqui, ó, por volta de uns 3 metros. Deixa eu ver se consigo dar a volta por lá, que tá mais espaçado um pouquinho. Olha lá a traseira, a roda tá lá. E você tem isso tudo aqui, ó, para girar. Como ele tem muita direção, muito jogo, quando você curva bastante lá na roda dianteira para fazer uma curva, essas partes aqui do eixo traseiro, o eixo traseiro praticamente ele para. E para e gira. Quando ele gira essa parte aqui, ó, a chance de você acertar a coluna do ônibus aqui, ó, essa coluna aqui, em uma árvore, um galho de árvore, ou na parada do ponto de ônibus, aquela coberturazinha que fica rente ao meio-fio, quando você está saindo do ponto de ônibus, tem que tomar muito cuidado, porque quando você esterça o volante à esquerda e você estiver muito próximo daquele abrigo, essa parte aqui, ó, corre o risco de pegar no abrigo e sair fazendo uma lenha. Essa parte aqui, mais baixa, o risco de colisão é nos carros estacionados aqui. Se tiver carro estacionado aqui e você curvar para lá, com certeza essa parte aqui ó, vai pegar no carro que está aqui. Então o cuidado que você deve ter é olhar sempre ao retrovisor do lado direito, lá na ponta, para você ver essa parte aqui, ó. Quando você for curvando, você vai acompanhando essa distância aqui para evitar colisão em carros aqui na parte baixa, né, que podem estar estacionados na beirada, árvores, no caso você curvar rente à calçada, porque muitas vezes a árvore cresce aqui, lá na calçada, mas o galho dela curva para cá, aí corre o risco de pegar aqui. No caso dela estar muito próximo, pode mesmo pegar a parte toda aqui na árvore ou o poste. Os postes na área urbana são colocados muito na beirada. Então tem esse cuidado aí para quem vai passar a conduzir ônibus, para não colidir nessa parte de cá, beleza? Além da largura do ônibus, a largura efetiva dele ser maior do que a do caminhão. Você tem essa largura aqui maior, porque o caminhão geralmente o paralama dele é mais largo, porém a carroceria é mais estreita. Você tem um campo de visão um pouco privilegiado no caso do caminhão, menos risco de colisão ali em cima. No caso do caminhão toco de traseira comprida, ele tem mais ou menos o mesmo padrão de curva que o ônibus, com exceção do eixo dianteiro, né? Aquela diferença. No caso do trucado, ele arrasta mais roda, então a tendência dele é jogar menos para fora, roubar para dentro. Uma hora dessa a gente vai fazer um estudozinho breve sobre carreta, principalmente o prancha, que ele tem uns macetes lá para quem vai dirigir carreta prancha.
beleza? Mas por enquanto a questão do ônibus é que isso aqui. Vamos parar por aqui para não ficar muito longo, outra hora a gente faz outro. E aí aproveita para deixar as perguntas, caso tenha alguma pergunta a respeito disso aqui. A gente vai tirar um tempo aí, se possível no feriado, agora que tem menos gente aqui dentro, para fazer uma gravação de alguns macetes para a gente sair de algumas situações.